Olá, eu sou Frederico Barros, musicólogo, e você está ouvindo a Rádio Turru. Nosso tema hoje é a música de César Guerra Peixe. Guerra Peixe nasceu em 1914, o que significa que este ano estamos comemorando seu centenário. Ele era quase 30 anos mais jovem que Villa-Lobos, mas apesar disso, sua carreira foi marcada pela presença do compositor mais velho, que já estava se tornando um dos músicos brasileiros mais famosos quando Guerra Peixe ainda era adolescente. Ao que parece, os dois não se gostavam muito, mas apesar disso, suas obras frequentemente são lembradas por uma mesma razão. Eles foram, junto com Camargo Guarnieri, os compositores brasileiros que ficaram mais fortemente associados em nossa história à preocupação de criar música a partir das tradições populares do nosso país, fossem elas urbanas ou rurais. Claro que houve muitos outros músicos brasileiros importantes, mas esses três foram os que assumiram mais profundamente essa identidade de compositor nacionalista. Guerra Peixe, especialmente, se dedicou muito a pesquisar o Nordeste brasileiro, que na época ainda era pouco explorado em nossa música de concerto. É o que podemos ver no Mourão, uma das peças mais conhecidas do seu catálogo. Mas Guerra Peixe não pesquisou apenas a música do Nordeste. Além de outras tradições do país, ele trabalhou a vida inteira com música popular urbana por ser arranjador de rádio. Antigamente, as rádios possuíam orquestras que tocavam as músicas da moda em seus programas para os cantores de sucesso interpretarem, muitas vezes ao vivo. Era preciso então que alguém escrevesse o que e como a orquestra iria tocar, e era isso que Guerra Peixe fazia, junto com outros músicos importantes como Pixinguinha e Radamés Inátali. Algumas peças de Guerra Peixe mostram claramente sua relação com esse repertório, como 20 de Janeiro, parte da suíte no estilo popular urbano.
Antes de começar a se preocupar em compor baseado na cultura brasileira, Guerra Peixe passou por uma fase de vanguarda, quando fazia uma música usando uma técnica chamada dodecafonismo. A música dodecafônica era atonal, enquanto a música que nós estamos acostumados a ouvir no rádio é, em geral, tonal, o que significa que é uma música que se organiza em torno de uma nota principal, que chamamos de tônica. Nós temos as diversas notas musicais e quando escutamos uma música tonal, nós ouvimos, ainda que inconscientemente, todas as notas como estando relacionadas à tônica. Por isso dizemos que uma música está em Sol maior ou Ré menor, por exemplo. Significa que a tônica é, no primeiro caso, Sol e no segundo, Ré. O maior e o menor são diferenças de outro tipo que não importam tanto aqui, mas o fato é que o nosso ouvido nos diz, na música tonal, que tudo de certo modo se aproxima ou se afasta da tônica, e é esse movimento que dá sentido ao discurso musical tonal. É como acontece num trecho de música como este. Se eu parar aqui, nós ficamos esperando para ouvir isso. A gente fica esperando esse acorde no final porque ele é o acorde da tônica, para onde a música vai. É como se fosse um polo de atração. Mas no começo do século XX, alguns compositores estavam fazendo experiências para tentar criar uma música que não fosse tonal. Na verdade, boa parte do que eles faziam era criar uma música que mudava muito e muito rápido de tom, diversas vezes em trechos muito curtos. Isso já vinha sendo feito e só foi levado ao extremo até que se chegou à música atonal. O dodecafonismo acabou ficando mal visto na época, principalmente por ser baseado numa série de princípios que pareciam excessivamente rígidos e até antinaturais para muitas pessoas. Ciente disso, o Guerra Peixe tentou, no final dos anos 40 do século XX, conciliar dodecafonismo e nacionalismo, como na Suíte para guitarra, onde ele se inspirou na música popular urbana da época. Ao que parece, a tentativa de tornar o dodecafonismo mais acessível não deu muito resultado, e o Guerra Peixe acabou entrando em crise. Ele começou então a se perguntar sobre o sentido de fazer uma música que as pessoas não ouviam, uma música que as pessoas sentiam que não dizia nada para elas. Isso acabou levando o Guerra Peixe a abandonar o dodecafonismo completamente, passando a fazer uma música baseada na cultura brasileira. Para isso, ele foi fazer pesquisa de folclore pelo interior do Brasil, como se fala que o Villa-Lobos fazia, viajando pelo país para conhecer a nossa cultura. Guerra Peixe então aproveitou uma proposta de emprego para ir morar em Recife e fazer pesquisa folclórica por lá. Foi então que ele conheceu o frevo, os caboclinhos, o maracatu e os xangôs. E dizia que estava doido com os ritmos do maracatu, que nenhum músico do Rio de Janeiro, a não ser ele ou o Radamés Inátali, conseguiriam anotar aquilo. Guerra Peixe compôs uma suíte sinfônica que começava exatamente com um maracatu, mas um maracatu estilizado, bem num estilo Brasil moderno da época. A gente chega a ter a sensação de ouvir os anos JK nessa música.
Guerra Peixe depois foi morar em São Paulo, pesquisando outros tipos de folclore e sintetizando-os, como podemos ouvir no primeiro dos prelúdios tropicais, escrito já no final da vida, chamado Cantiga de Folia de Reis. Já o Quarteto de Cordas número 2, ainda de 1958, é uma peça bastante interessante por usar uma forma da música paulista, no caso o cateretê, porém com material temático nordestino.
Por fim, podemos ouvir o primeiro movimento do trio para violino, violoncelo e piano de Guerra Peixe, onde há um tema de caboclinhos no final, uma tradição nordestina, mas também uma melodia nordestina no início do movimento, enquanto no meio há um tema mais seresteiro, mais típico do Sudeste, talvez até da música popular urbana com que Guerra Peixe tanto trabalhou no rádio ao longo de sua vida. Assim, nós conseguimos ter um exemplo de como Guerra Peixe sintetizava elementos diversos na sua música.
Bem, hoje nós ouvimos um pouco da música de César Guerra Peixe na Rádio Turru. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!